que o novo governo pode fazer quando assumir? Bem, primeiro listar imediatamente quais são as medidas que requerem mudança da Constituição, quais são as medidas que requerem mudança de lei complementar, depois de lei ordinária, depois de portarias e depois de hábitos. Há muita coisa que pode ser feita. E o orçamento, a instituição orçamentária, ela pode ser muito útil para a gestão macroeconômica. Mas essa instituição orçamentária precisa satisfazer a determinados quesitos. Quesito número 1, que está ali, ela precisa ser facilmente legível e inteligível, seja por leigos ou doutos. Ou seja, o orçamento público precisa ser do conhecimento das pessoas. Não pode ser uma peça hermeticamente fechada e difícil de ler. Ele tem que ter pelo menos uma versão de grande facilidade de leitura. Isso é o primeiro princípio que tem que reger a utilização da instituição orçamentária como peça de gestão macroeconômica. Depois, ele deve prover, logo no início, o cálculo da renda bruta do governo, da renda líquida do governo, da poupança do governo, do déficit público, tudo isso imediatamente para que as pessoas entendam o que está acontecendo, por exemplo, com a poupança pública, que hoje em dia tende a zero por conta do fato de que se instituiu no país, desde a Lei de Responsabilidade Orçamentária, a ideia de que é permitido gastar se houver receita. Ora, se é permitido gastar se houver receita, como se observa, fixando os limites para gasto sempre percentual das receitas, é condenar a poupança pública a ser alguma coisa próxima de zero. Acontece que nesses anos em que foi instituída essa lei de responsabilidade fiscal, a preocupação era com a inflação, era os anos 98, 2000, a preocupação não era com a qualidade das despesas, nem com o montante das despesas. Então, se a minha preocupação é apenas de ordem macroeconômica, ótimo, a despesa só aumenta se a receita aumentar, eu tenho um equilíbrio aproximado orçamentário e eu consigo daí extrair uma boa gestão macro. Mas a gestão micro fica desassistida se as despesas começam a crescer, ainda que haja receitas, porque o setor privado, de onde emanam as inovações mais importantes, fica asfixiado pela carga tributária. O terceiro ponto da instituição orçamentária é que deve se basear no regime contábil de competência. Se eu decidir hoje um gasto para o ano que vem, mas eu só vou pagar ano que vem, é hoje que as pessoas vão fazer suas decisões de consumo, porque elas já vão assumir que vão receber por aquela obra, por aquele gasto lá na frente. Então, macroeconomicamente, o que interessa é o regime de competência. O regime de caixa é importante, mas é captado por outras variáveis, as variáveis de ordem monetária, base monetária, M1, M2. Hoje em dia, o mais importante é o regime fiscal, e nós deveríamos ter critérios também de competência. São pouquíssimos os países que fazem. Nova Zelândia faz isso, a Austrália faz isso, mas tem também do lado um orçamento de caixa. O quarto princípio é prover análises estatísticas das trajetórias de receita e despesa. Isso é muito importante. Na Alemanha, por exemplo, as universidades, 7 universidades de boa reputação calculam as receitas. Aí o parlamento pode estar querendo gastar receitas mais altas, né? E pode dizer, mas ou o próprio executivo, mas eu discordo desse seu cálculo da receita aqui, 7 universidades. Eu acho que não vai ser 10, vai ser 11. Mas aí o ministro da Fazenda tem que explicar por que os seus técnicos são melhores do que a junção de 7 dos melhores centros acadêmicos. E não consegue. Então, em geral, o ministro da Fazenda aceita a avaliação de receita do setor privado acadêmico. Isso isola a questão política, porque na questão política, o Congresso sempre quer jogar a receita lá para cima para buscar uma opção de gastos lá para cima, porque sabe que vai ser contingenciado. Então, todo esse jogo orçamentário, que é, no fundo, um jogo de soma zero, ineficaz, ele começa a ser reduzido no momento em que o governo provê
a autoridade a determinadas instituições acadêmicas de calcular qual vai ser a receita pública, e aí ele pode aceitar ou não, mas se não aceitar tem que dizer por que a sua estimativa é melhor do que a daquelas instituições. Então, isso não é feito no Brasil, essa provisão das receitas públicas por entidades acadêmicas privadas, mas poderia facilmente ser feito pelas universidades, etc. Diga-se de passagem, os centros alemães, o IFO, lá em Kiel também, o Dennis Knorr, todos eles se queixam que o que eles recebem do governo, que não é muita coisa, em torno de 300 mil euros, me disse uma vez o Knorr, é muito aquém do que eles precisam gastar para fazer essas previsões. Tem que ter uma série de estimativas de elasticidade, etc. Então, eles entram nessa questão por questão de reputação. Depois, há uma necessidade de corrigir as estatísticas pelo ciclo, porque senão um déficit pode traduzir mais uma recessão do que um desequilíbrio público. As estimativas fiscais com juros nominais devem ser substituídas pelas estimativas com juros reais, né? Se eu tenho uma dívida que é R$1 e a inflação é 100%, então o meu juro é de R$1. Esse R$1 que eu estou provendo ao credor é R$1 que apenas repõe a perda de valor que ele teve ao longo do tempo. O valor real dessa dívida era 1 dividido por 1, que era o índice de preços, e depois é 2 dividido por 2, porque a inflação foi de 100%, eu paguei esse juro de 100%, então o valor real continua sendo igual a 1. Portanto, esse juro nominal que foi pago e nada modificou essa alocação orçamentária. Aliás, diga-se de passagem, se nós sempre pagássemos, se esse governo, que tem uma dívida de R$1 e tem inflação de 100%, e ele paga todo esse R$1 de juros e não simplesmente acresce ao valor nominal da dívida, ao final do período ele terá feito uma amortização de 100%, que a dívida real agora é 1,5 e não mais igual a 1, porque o índice de preço dobrou de 1 para 2, então a dívida real era 1 sobre 1, agora é 1 sobre 2. E assim vai. Se a inflação for de 200%, ele vai ter amortizado 2/3, por aí. Então, como não é objetivo de nenhum governo amortizar a sua dívida de forma proporcional à inflação, quando você tem inflação, você deixa a dívida subir nominalmente. E o déficit que você calcula é do juro real, é aquele que vai acima da inflação. Portanto, os orçamentos deveriam ter todos provisionamento para juro real. Existe um caso em que isso não é válido, que é quando as pessoas confundem reposição inflacionária com juro. Aí pode acontecer realmente do juro nominal ser importante. É que o sujeito recebeu do governo, o governo tinha uma dívida para ele de R$1. A inflação foi de 100%. Esse R$1 que ele recebe do governo, contabilmente, é apenas para repor o valor real da dívida. Mas se ele achar que aquilo ali é ganho, ele vai pegar aquele R$1 de juro e vai gastar. O patrimônio dele vai cair, porque ele vai ter no final menos do que 2, já que ele gastou o juro. E o índice de preço passou de 1 para 2. Então ele vai ter no final, ele tinha 1 para 1, agora ele vai ter 1,5 para 2. Ou seja, caiu o patrimônio real. Então pode acontecer, chama-se ilusão inflacionária, algumas pessoas realmente têm isso. E depois, todas as renúncias fiscais deveriam constar dessa instituição orçamentária. Juros do BNDES, tudo deveria estar lá, que isso aí é uma coisa mais ou menos clara, né? Deveria também haver um detalhamento do impacto e retorno social dos diferentes projetos. Hoje em dia o TCU, de certa forma, tenta fazer isso, tentar não apenas olhar os carimbos, mas também olhar o tipo de estatística que mostra o retorno social. E aquilo ali que eu falei antes, né? As despesas obrigatórias, elas mostram um engessamento em relação ao passado. Quer dizer, é a estratégia do Ulisses de prender as mãos ao mastro. Então, bora, se educação é isso, saúde é aquilo. Teve até um economista uma vez que falou, bota tudo aí que quer, saneamento, mais 15, saúde, 20, aí no final dá 120% do PIB. Aí você divide tudo por 1,2, chega a 100% do PIB, você tem um avião com um piloto automático em qualquer circunstância. Está tudo pré-determinado. E por último, que é aquele item 10 ali, prover sugestões
Isso os Estados Unidos faz. Quer dizer, os Estados Unidos, no plano Graham-Holdings, por exemplo, que foi que o segundo governo Reagan, tinha um problema muito parecido com o Brasil. Ele tinha um elevadíssimo déficit na conta corrente e um elevadíssimo déficit fiscal, eram os chamados déficits gêmeos. Como é que foi feito o ajuste? O Congresso, 3 senadores, o Graham, o Goodman e o Hollins, propuseram que houvesse um controle das despesas. A princípio deu muito problema, porque havia inconstitucionalidade, mas depois se ajeitou. E eles fizeram uma coisa interessante, que é diferenciar as despesas chamadas obrigatórias. Quais são essas? São aquelas em que há um outro diploma legal, que não a LOA, determinando aquelas despesas. Essas despesas são as não discricionárias. E eles tinham para ajustar as discricionárias. Quais são as discricionárias? São as despesas nas quais não há um diploma legal mandando gastar. Vamos supor que fosse alguma coisa de 13% do orçamento. Se o ajuste fosse superior a 13%, havia necessidade de propor uma lei para modificar aquelas leis que determinavam as operações compulsórias, as despesas obrigatórias. Isso é uma coisa que poderia acontecer num Congresso proativo, mas certamente não é o caso aqui no Brasil, que a maior parte das leis tem origem no Executivo.